Começou a gravar, beleza. Então, pessoal, boa tarde para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre troca. É importante começarmos a nossa aula falando que troca provavelmente é o contrato, ou o tipo contratual mais antigo que nós podemos ter noção, que nós podemos ter ideia. Então, quando eu falar sobre troca, é importante que eu faça essa relação, que eu tenha essa dimensão da importância de troca. Inclusive, dizem, né, os professores que trabalham, que estudam, que falam sobre isso, eles alertam que o troca ele é antecedente ao contrato de compra e venda. E que, em verdade, o contrato de compra e venda seria também uma troca. Por quê? Porque eu troco um produto por dinheiro. Essa seria lógica. Eu troco um celular por uma quantidade em dinheiro. Então, muita atenção com essa situação que ela é levantada pelos professores, com essa situação que é retratada, porque muitas vezes vocês vão se deparar, vocês vão estar diante dessas situações em que o contrato de troca, muitas vezes, ele é relacionado ao contrato de compra e venda. E já deixo aqui esclarecido com vocês que isso tem uma grande relação, porque o troca provavelmente antecedeu o contrato de compra e venda. No início tudo era troca. Você trocava um cabrito por um boi, você trocava um animal, um boi, você trocava por uma quantidade de cereais e assim sucessivamente. Então nós tivemos lá no início das negociações uma situação em que o troca era muito importante, tá bom? Então tenham atenção com relação a isso. Observem que o troca ele tem essa importância. E por ser antecessor ao compra e venda, né, o artigo 533 ele vem, deixa eu já abrir aqui no nosso Código Civil 533. Essa aqui. 533. Olha o que ele prescreve aqui, o artigo 533. Aplicam-se à troca todas as disposições referentes ao compra e venda. Então, primeiro ponto do regramento jurídico com relação ao troca. Tudo que vale, tudo que vale para o compra e venda, também vale para o troca. Muita atenção com isso. Leonardo, inclusive as cláusulas especiais do compra e venda, eu também posso aplicar essas cláusulas especiais do compra e venda ao troca? Sim, também aplico as cláusulas especiais do compra e venda para troca, tá bom? Isso também é adequado. Por quê? Porque não há qualquer limitação com relação a isso. E o próprio Código Civil, o artigo, ele traz duas exceções que nós temos quando falamos da aplicação do regramento do compra e venda à troca. Leonardo, quais são essas duas exceções? As duas exceções, elas estão no inciso 1 e no inciso 2 do próprio artigo 533. O regramento quanto à troca só tem um artigo, só o 533. Se vocês olharem o nosso material aqui, o nosso material, ele já traz essa correlação. Aqui, eu já coloquei onde, dentro do regramento do compra e venda, eu tenho uma diferenciação com o contrato de troca. Deixa eu achar meu mouse aqui, meu mouse. Ok? Então, olha só. Olha o que diz o inciso 1 do artigo 533. Ele diz assim, salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade das despesas com o instrumento da troca,
o que ele está falando para a gente? Vamos voltar um pouquinho lá para o artigo 490. Aqui, como eu disse no material, já está feita essa correlação. Olha o que diz o artigo 490. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Isso significa que no contrato de compra e venda eu não tenho obrigatoriamente uma divisão equânime das despesas pelo contrato. O contrato de compra e venda prevê que as despesas de escritura e registro, elas ficam a cargo do comprador, enquanto as despesas quanto à tradição, elas ficam por conta do vendedor. Isso significa que não necessariamente nós teremos uma equivalência nas prestações, das despesas que serão realizadas no contrato. Diferente do que prevê o contrato de troca. No contrato de troca, independente da despesa que se tenha pela tradição ou da despesa que se tenha por registro e escrituração, essas despesas ficarão por conta dos dois. Leonardo, como isso pode acontecer? Olha só, no contrato de compra e venda de um imóvel, eu tenho uma parte significativa de despesa relacionada à elaboração da escritura e o registro da mesma. Isso aí pode gerar, dependendo do local, até um valor de 12% do valor do imóvel. Quando eu estou falando sobre a compra e venda de um veículo, eu não tenho essa despesa. Então, imaginemos que alguém troque uma Mercedes por uma casa. Embora os valores sejam equivalentes, aquele que ficar a cargo de receber a casa, ele vai ter uma despesa maior do que aquele que possui um carro, porque para a compra e venda de bens móveis não há a obrigatoriedade de lavratura de escritura, nem com a obrigatoriedade de registro da mesma. Nesse caso, em tese, aquele que recebe a casa, ele teria uma despesa maior, porque a ele competiria as despesas de escritura e registro, enquanto aquele que recebe o carro não teria grandes despesas, a não ser uma taxa junto ao órgão de trânsito para fazer a transferência, né, para fazer essa comunicação. Mas, como é um contrato de troca, como deve ser feito? Você soma o valor dessa escritura e do registro ao valor dessa comunicação, dessa taxa que provavelmente será pago ao órgão de trânsito, você soma e divide entre os dois. Essa é a regra. Por quê? Porque o inciso 1, ele fala sobre isso. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade das despesas com o instrumento de troca. Então, muito cuidado, muita atenção, porque é uma diferença significativa na hora de realizar, quando vocês forem orientar clientes, quando vocês forem orientar outras pessoas, ou mesmo quando estiverem diante de uma discussão, né, que chegar até vocês. Leonardo, eu troquei uma Ferrari em uma mansão, mas o dono da mansão quer que eu pague metade do valor da escritura. Isso aí vai me onerar muito. O que deve fazer? Eu tenho ou não que pagar? Então, nesse caso, óbvio, vocês, segundo a lei, orientaria a situação de que deve ser somada as despesas e essas despesas devem ser divididas. Mas eu gostaria aqui de fazer uma advertência, tanto para o 490 quanto para o inciso 1 do artigo 533, que prescreve sobre troca, que o próprio 533, ele já nos traz uma previsão. Ele diz assim, ó, salvo disposição em contrário. Leonardo, o que isso quer dizer? O que quer dizer salvo disposição em contrário? Isso quer dizer que, em caso de acordo entre aqueles que estão realizando o contrato, é perfeitamente possível que eles alterem essa forma de divisão
das despesas. Eu já vi, por exemplo, contratos, já participei de contratos em que uma das partes diz o seguinte: olha, eu faço a troca com você, mas todas as despesas ficam sob sua responsabilidade. Tudo bem? Ok, tudo bem, não tem problema. Se as partes chegarem ao consenso, elas podem distribuir como melhor for para elas. Eu já vi também contratos em que a parte diz o seguinte: ó, nós vamos ter despesa para fazer essa troca, mas eu só vou pagar R$1.000 de despesa. E a despesa deu R$5.000, por exemplo. Todas as despesas em razão do instrumento de troca. Então, uma das partes arcou com 1.000 e a outra parte arcou com 4.000. Então, a regra é que se divida a metade, exatamente a metade. O que pode acontecer é que as partes cheguem a um consenso quanto à divisão de maneira diferente. Pode ser que de todas as despesas fique por conta exclusiva de uma das partes, ou que uma ou outra parte arque com um percentual, com um valor. É perfeitamente possível o arranjo nessa maneira, tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa primeira diferença? Não? Então vamos tocar. Eu tenho uma segunda diferença no que pertine ao contrato de compra e venda para troca, né? Que é a situação da troca entre ascendente e descendente. Lembremos que o artigo 496, ele veda a realização do negócio. Olha o que diz o 496. É anulável a venda de ascendente a descendente. Então, o que acontece? O tipo contratual é vedado, ou seja, você não pode realizar o contrato. Observem isso, porque a lei fala, é anulável a venda, ou seja, a realização do negócio, ela é anulável. Observem que o artigo 533, inciso 2, ele não ofende a realização do negócio, mas ele ofende a realização do negócio com uma particularidade. Olha o que diz o 533, inciso 2. É anulável a troca de valores desiguais. Vamos lá para os nossos desenhos, para que a gente possa ilustrar. Imaginemos o seguinte. Não, vamos voltar aqui. Vocês lembram do nosso caso, né? Tá aqui. Chico é pai de Huguinho. Ok? E Chico tem uma casa e ele troca. Pô, esse meu carro aqui saiu o pior de tudo. O pessoal está acusando aqui que a minha internet está ruim. Como é que vocês estão aí? Estão conseguindo me ver? Se der algum problema, vocês me avisem. Hein? Olha só. No nosso caso aqui, a casa vale 100 e o carro vale 100. Olhem que se eu faço essa troca, não há qualquer impedimento da realização dessa troca. Por quê? Porque os valores são equivalentes. O Código Civil, ele veda a realização da compra e venda. Ele sequer fala em valores. Nós vimos que a partir da construção jurisprudencial se entende que para que se anule a compra e venda de ascendente para descendente, é necessário que haja prejuízo. Aqui no troca eu não tenho esse regramento, eu não tenho disposições nesse sentido. Então, sequer a lei exige a autorização do cônjuge e dos demais descendentes. Se a troca que ocorrer de ascendente com descendente, ela for em valores iguais, não há sequer o requisito, ou não há sequer a necessidade da autorização do cônjuge ou dos
descendentes. Aí você vai dizer assim, Leonardo, mas eu li lá no artigo, no 533, no caput, que todas as disposições aplicáveis ao compra e venda são aplicáveis à troca. E como é que você vem agora e diz que eu não preciso de autorização do cônjuge nem dos demais ascendentes? Por quê? Porque o próprio artigo 533 diz que todas as disposições são aplicáveis, com exceção as dos dois incisos. Então, se a lei quisesse que permanecesse a exigência da autorização do cônjuge e dos demais herdeiros, ela teria inserido aqui, ó, deixa eu ver onde é que está aqui, ó, no inciso 2, essa obrigatoriedade. E ela não fez, ok? Então, muito cuidado para que vocês não criem dentro do regramento do troca situações inexistentes, situações que a própria lei não exigiu. Então, o que eu tenho que olhar para a troca entre ascendente e descendente? Os valores. Se os valores forem iguais, né? Se os valores forem iguais, não há qualquer nulidade ou qualquer vício que padeça o contrato de troca. Ok? Recapitulando, o contrato de compra e venda entre ascendente e descendente é vedado. O contrato de troca entre ascendente e descendente é permitido desde que os valores sejam iguais. Fechou? Alguma dúvida? Não, não precisa, Idorê. Não há a exigência legal, não há a exigência legal, né, da comunicação do cônjuge. Olha só, Benjamin, desculpa, o Idorê perguntou o seguinte, professor, mas nesse caso não precisa a comunicação da esposa na troca do imóvel? Não. Benjamin pergunta, o senhor partilha da teoria que o inciso 2 do 533 não se aplica à união estável em razão da interpretação extensiva das normas restritivas do direito? Não. Eu partilho da ideia de que todas as normas que são aplicáveis ao casamento, elas são extensivas à união estável, tá? Elas são extensivas à união estável. Porque se não fosse, por exemplo, nós poderíamos reconhecer a união estável de pai e filho, de pai e filha, de mãe e filho. Nós poderíamos reconhecer a união estável entre irmãos. E assim a lei não permite. Esse, inclusive, é um dos requisitos para vedar o reconhecimento de união estável múltipla de várias pessoas. Por quê? Porque a união estável entre várias pessoas ela fere uma das normas aplicáveis ao casamento, que é a monogamia. Então, eu entendo que o 533 também é aplicável em caso de união estável. Ok? Tá bom? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos falando aqui de bens em que são de livre disposição por Chico. Tá bom? Que é o pai aqui, ó. Livre disposição dele. Se essa casa, se o Chico for casado, porque eu não falei que ele era casado, tá? Não nesse caso. Chico é casado com Francisco. Chico é casado com Francisco. E essa casa, ela é fruto, ela é dos dois. Nesse caso, sequer Chico pode realizar essa troca, porque a casa não é só dele. A troca deveria ser realizada pelos dois, tá bom? Então, o exemplo que eu estava dando são de bens livre disposição de Chico, tá bom? A casa é só do Chico. A casa não é do Chico e de Francisco. Ela não advém na constância do casamento, ou mesmo advindo, essa casa está fora dos bens aquestos, dos bens que são do casal, tá bom? Eu estou falando de uma casa em que é só de Chico, em que ele tem total e livre disposição sobre isso. Ok? Se tem mais alguma pergunta aí. Alguma dúvida mais?
Fechou. Então vamos seguir. Vocês podem ver que eu já falei muita coisa sobre troca, porque, como eu disse, é um contrato muito próximo aí, todo mundo sabe o que é, mas eu não poderia, nós não poderíamos, né, de forma alguma, tratar de troca sem falarmos aqui, ó, aqui do ladinho, sem falarmos dos conceitos doutrinários aplicáveis ao contrato de troca. Leonardo, quais são os conceitos doutrinários? Eu trouxe aí 2 conceitos para que nós possamos analisar, mas eu também vou já fazer isso, tá bom? Tanto é que a lei, ela não traz, é um contrato assim tão difundido que a lei não traz dentro dela uma definição. O 533 já começa regulamentando o troca. Olha o que diz, né, esse primeiro conceito. Permuta, escambo, troca, permutação, barganha, palavras sinônimas na técnica e no uso vulgar, exprimem o contrato em que as partes se obrigam a prestar uma coisa por outra. Pronto, aí. A uma coisa por outra, excluindo o dinheiro. Outra definição. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Vocês acompanhem. Aqui um pouco. Consistindo o seu conceito de troca, em síntese, em um negócio jurídico em que as partes se obrigam a entregar reciprocamente coisas que não sejam dinheiro. Leonardo, quando eu olho o artigo 400 e... Deixa agora 80 ou 81? Aqui. O 481, eu vejo que o artigo 481, ele fala, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar de certo preço em dinheiro. Então, enquanto o contrato de compra e venda, ele fala que eu vou dar alguma coisa e vou receber dinheiro, no troca ele diz que eu vou dar uma coisa e vou receber outra coisa. Basicamente, é essa a diferença entre os dois. Ou seja, os dois estão em polos completamente opostos. Mas dentro desse vácuo, eu vou até usar aqui, ó. Dentro desse vácuo aqui, ó, compra e venda e troca, eu tenho um caminho. Ok? Qual é o caminho, Leonardo? Eu vou botar aqui, vamos botar aqui verdinho. Aqui, compra e venda, para que vocês não lembrem, não esqueçam, tá? Dinheiro e o troca, coisa. Mas vamos imaginar o seguinte. Lembram da casa a ser trocada por uma Mercedes? Imaginemos que a Mercedes não seja suficiente, para equivaler ao valor da casa. E que o negócio seja feito da seguinte maneira. A casa vale 200. A Mercedes vale 80. E o que eu faço? Eu dou em dinheiro mais 120. Aí a pergunta que surge é, Leonardo, quando eu tenho uma casa e pela casa a pessoa entrega um carro e mais dinheiro, que contrato é esse? Porque quando eu olho o artigo 481, ele diz que pela coisa será dado dinheiro. Então, se está sendo dado dinheiro e outra coisa, eu não posso classificar ele como compra e venda. Mas, se a troca diz que é uma coisa pela outra, eu também não posso classificar como troca. Por quê? Porque, além de coisa, eu estou dando dinheiro. Quem traz uma solução para nós nesse sentido? O professor Carlos Roberto Gonçalves. Ele traz uma solução que me parece muito adequada, né, no seu livro, ele ilustra isso. O que é que ele fala? Ele diz o seguinte, ele disse, quando o contrato, ele tiver, né, pela coisa,
o equivalente até 50%. Em dinheiro, ou seja, vamos imaginar que fosse o contrário. Vamos imaginar que aqui, vamos imaginar, caramba, cadê? Aqui, ó. Vamos imaginar que a Mercedes, o valor da Mercedes, fosse 120 e em dinheiro 80. O que ia acontecer nesse caso? Segundo o que o professor Carlos Alberto Gonçalves traz para a gente, ele diz que esse caso aí, ele seria troca. Por quê? Porque a quantidade de dinheiro não ultrapassa a metade do valor da coisa. Se fosse o contrário, como no primeiro caso, se o dinheiro ultrapassasse o equivalente à metade da casa, no caso 101, 110, 120 reais, e a coisa fosse fosse menos do que a metade, nós estaríamos diante de uma compra e venda. Eu já advirto vocês que não há uma solução para essa situação segundo a lei, ou seja, o Código Civil não traz uma solução para essa situação e, normalmente, nós temos, sim, essa solução sendo dada no caso concreto, tá bom? Volto a dizer, afirmo para vocês, não está na lei, mas é uma solução que guarda uma certa lógica. E aí vocês vão me perguntar, Leonardo, qual é a eficácia em diferenciar contrato de troca ou compra e venda? Qual é a relação? Quase nenhuma, tá, pessoal? Quase nenhuma. Eu só vou olhar essa situação para as duas exceções, né? Porque imaginem, nesse caso aqui, vocês podem pensar que um registro de uma casa no valor de 200 mil reais, se eu pensar ali num valor bem baixo, a 8%, daria 16 mil reais o registro, né, entre escritura pública e registro da escritura pública. 16 mil reais, se a casa valesse 200 mil reais. 16 mil reais. Se for troca, esses 16 são divididos para os dois, 8 mil para cada um. Se for compra e venda, esses 16 mil eles são de responsabilidade exclusiva de quem está comprando. Então, essa é a perspectiva da necessidade de diferenciar troca de compra e venda. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Não? Terminar de apagar aqui, por quê? Esclarecido isso, regramento geral, conceito, né? Nós temos que olhar para a classificação do contrato de troca. O que é classificação e por que isso é importante, pessoal? Nós já estudamos classificação dos contratos e nós já vimos as razões para realizar a classificação dos contratos. E eu trouxe aqui a classificação clássica do contrato de troca. Tá bom? O contrato de troca, segundo a obrigação das partes, ele é considerado bilateral ou plurilateral, se mais pessoas estiverem envolvidas, mas em regra bilateral. Segundo a vantagem patrimonial, o contrato de troca ele é oneroso, por quê? Porque há um esforço do patrimônio de ambas as partes e ele é comutativo, em regra. Nada impede que o contrato de troca ele seja aleatório. Leonardo, um exemplo de um contrato de troca aleatório. Eu troco a minha caminhonete na safra de café da sua fazenda. Acabou. Aleatório. Quanto vai dar de café? Não sei. Eu sei que toda a safra dali está sendo trocada pela caminhonete, tá bom? Então, ele é um exemplo de um contrato de troca aleatório. Quanto ou pelo aspecto de condição das partes. Esse contrato, em regra, ele é paritário, as pessoas debatem, né, as cláusulas que vão reger esse contrato, mas nada impede que que exista um contrato de troca aleatório, tá bom? Ele é um contrato típico, tá lá no artigo 533 do Código Civil, não solene, ou seja, a lei não exige qualquer solenidade, né?
Óbvio, nós temos a situação do artigo 108 do Código Civil, como eu falei para vocês, se a troca envolver um imóvel, né, esse imóvel, se ultrapassar o valor estipulado na lei, ele deverá ser objeto, né, ser realizado por meio de uma escritura pública e, mais seguinte, registrada essa escritura pública. Mas, em regra, ele é não solene e consensual, bastando que as partes ajustem os termos contratuais. O contrato de troca também é um contrato nominado, a lei dá um nome a ele, o nome está lá no artigo 533, aqui, ó. Troca ou permuta, por isso nós dizemos que ele é um contrato nominado, troca ou permuta, tá bom? Ele, em regra, ele é impessoal, as partes celebram o contrato de troca ou permuta não por características pessoais ou interesse na pessoa, mas pelo próprio contrato, tá bom? Ele, em regra, também é instantâneo, a troca, ela se celebra e se realiza no momento, mas nada impede que a troca seja um contrato de trato sucessivo ou de execução diferida. Vamos lá, um exemplo. Eu te dou uma novilha e você me dá 3 garrotes. Você me dá um garrote em dezembro de 2020, em junho de 2021 e em dezembro de 2021. Então, eu troco uma novilha por 3 garrotes. O pagamento, né, a obrigação vai ser executada no futuro. Ok? E pela reciprocidade dos contratos, ele é um contrato principal. Em regra, eu não tenho o contrato de troca como um contrato acessório. Ok? Alguma dúvida quanto à classificação desse contrato? Lembrando que essa classificação que eu trouxe, né, que eu acabei trazendo para vocês, é uma classificação básica. Nada impede que vocês façam a classificação por outros critérios e que amplie essa classificação, mas eu trouxe as principais, tá? Alguma dúvida? Não? Bom, vocês não tendo dúvidas, já deu o nosso tempo aqui da primeira aula, eu vou sair e voltaremos para a segunda aula, que nós vamos falar sobre o contrato estimatório, tá bom? Só sair e nós já retornaremos.